We could take a journey down memory lane, but where would it really go? I already know you. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai fazer uma resenha dupla de A Geografia de Nós Dois e Talvez um Dia. A gente vai colocar aqui embaixo o tempo certinho que cada resenha começa, pra se você quiser assistir só uma delas. Bom, Talvez um Dia vai ser uma dessas resenhas que eu e a Marina discordamos. A gente não tem muitas aqui no canal, então aproveitem este momento. Esse livro conta a história da Sydney. Ela acabou de ser traída pelo namorado dela de longa data, e ele traiu ela com a melhor amiga dela, a colega de quarto dela. Então a vida dela meio que vira de cabeça pra baixo, ela não tem onde morar, e o vizinho dela acaba tendo um pouquinho de pena dessa situação que ela está passando e chama ela pra morar no apartamento dele, que tem um quarto vago. Esse vizinho dela, ele namora, e ele mora com mais duas pessoas, que é o melhor amigo dele e uma menina X aí, bem aleatória na vida, e ele também é músico. A Sydney já sabia que ele escrevia músicas, e ela costumava escutar ele praticando, e ela meio que criava algumas letras de música na cabeça dela. Quando eles se mudam pra mesma casa, eles acabam meio que criando uma parceria de escrever músicas juntos, e aí eles começam a criar uma amizade que vai se desenvolvendo no decorrer do livro. Eu tive uma relação muito forte com amar e odiar esse livro. Eu comecei gostando bastante dos personagens, eles eram engraçadinhos e tal, mas eu comecei a desenvolver um ódio tão grande por eles, tão grande pela história, que eu acabei o livro odiando eles com todas as minhas forças. Comigo foi o contrário, eu comecei o livro falando tipo, ah, ok, mais um livrinho normal, e eu acabei me apegando muito aos personagens, à história, à escrita da Colleen, e eu acabei gostando muito do livro, ele me prendeu assim demais mesmo. O que me fez odiar bastante a história, ou pelo menos desgostar bastante, foram as decisões que os personagens começaram a tomar, que elas pareceram tão hipócritas pra mim, e eles tipo criavam justificativas na mente deles que eram claramente erradas, e eles estavam tipo, ah não, tudo bem isso porque, sabe, eles criavam justificativas que eu não conseguia engolir. Essas decisões foi um dos motivos que me fez gostar tanto do livro. Não tô dizendo que são decisões certas, mas é porque fez o livro ficar um pouco mais diferente. Não é tipo aquele romancezinho perfeitinho que eles são bonzinhos e só fazem coisas certas. Tipo, eles ferram, eles fazem as coisas erradas. Eles sabem na maior parte do tempo que eles estão fazendo coisa errada. Então, tipo, eu acho que isso fez o livro se destacar um pouco. Não ser tanto daquela mesmice que a gente tá acostumado a ler com os personagens perfeitinhos que nunca erram. Mas não, porque eles sabiam que eles estavam fazendo as coisas erradas. E em nenhum momento eles falavam, tipo, não, isso daqui tá errado, vamos parar de fazer isso. Não, eles faziam ao contrário. Isso daqui tá errado, mas a gente tá fazendo por uma boa causa. Que nem era uma boa causa, assim. Ai, me dava tanto ódio, meu Deus, que eu odeio esses personagens. Principalmente, cara, eu odeio muito, cara. Meu, não sei se eu que não entendi direito esse livro, porque eu vejo 75% das pessoas amando essa história e os personagens, mas em alguns momentos da história eu sentia que ele tinha umas atitudes tão machistas que, por exemplo, tem uma parte do livro que ele vira e fala assim, que esperava encontrar uma pessoa lá toda acabada, com a maquiagem tipo, toda borrada, de pijama, com o cabelo tudo bagunçado, mas não, ele ficou um pouquinho, assim, sentido, porque encontrou a pessoa arrumada, de maquiagem, com o cabelo normal. Cala a boca! Meu Deus, que ódio! Eu teria não gostado, porque, como eu disse, eu também não concordo com as decisões deles, mas se o livro tivesse mostrado isso como uma coisa certa, eu acho que eu teria odiado, porém não é, tipo, eles sabem que é errado e durante a leitura, tipo, você leitor sabe que é errado, entendeu? Então não é aqueles livros que tem um relacionamento horrível, mas que ele é pintado como maravilhoso. Tipo, ele mostra que é horrível. Não, eles tentam se justificar. Não, mas eles mostrando o relacionamento como a coisa mais linda. Nossa, que amor! Não, mas eles sabem que o que eles estão fazendo é errado. Mas eles ainda assim falam, nossa, mas é muito amor que a gente sente aqui. Sim, só que tipo, eu não tô falando que tá certo, mas o que eu tô falando é que não é mostrado como uma coisa certa. Parece certo pra eles continuam fazendo isso, ok, mas tipo, o livro não mostra isso como uma coisa certa. Enquanto você lê, você sabe que eles estão errados, entendeu? Dito isso, apesar de eu ter odiado muito a história, os personagens, as atitudes deles e tudo mais, eu achei a escrita muito boa, porque de fato me prendeu, assim, por muito tempo. Só no finalzinho do livro que eu já tava assim, meu Deus, eu não aguento mais esses dois. Que eu já tava um pouco de saco cheio. Mas outra coisa que eu queria dizer é que é um livro muito citável. Tem várias quotes muito boas nesse livro. Eu gosto muito da escrita da Colleen, eu já li outros livros dela. E uma coisa que eu admiro bastante nela é que cada livro é diferente, os personagens parecem diferentes e a história é completamente diferente. Não é igual ler um livro do Nicholas, por exemplo, que você pode ler qualquer um e são praticamente todos iguais. Ou um livro da Sophie, que
não criticando, porque eu amo os livros dela, mas tipo, todo protagonista segue aquela mesma fórmula e toda a história segue aquela mesma fórmula. Com a Colleen, não, pra mim, cada livro é completamente diferente do outro. Pra capa a gente vai dar 8, porque é uma capa bonitinha, bem ok. Eu só reparei depois de muito tempo que tem 2 pessoas aqui no título. Pra história eu quero dar 7, Eu quero dar 8, porque... Enfim, passando, seguindo adiante. Pra personagens eu vou dar 5, porque eu realmente odiei muitos personagens mesmo. Eu só gostava do melhor amigo dele, Tem eu gostava conto do do melhor namorado. amigo dele. Sério? Eu quero ler isso, porque ele era uma pessoa legal e ele se desenvolveu bastante. Ele começou com sendo aquela pessoa, tipo, suportável e foi desenvolvendo pra ser legal e tal. A namorada dele também era legal, porém os 2 principais eu gostaria de nunca conhecer na minha vida. Eu gostaria de dar 8 pros personagens, porque eu achei eles bem cativantes, assim. Eu achei eles engraçados, eles divertidos. Eu gostava de ler sobre eles. E eles fazem as besteiras? Fazem, mas talvez seja essa minha péssima qualidade de ser muito compreensiva. Bom, seguindo adiante para uma resenha que não vai deixar a gente, pelo menos o seu, tão exaltada. Agora a gente vai falar sobre a geografia de nós 2. Esse livro conta a história da Lucy e do Owen, e eles moram no mesmo apartamento. Ele no subsolo, porque o pai dele é tipo síndico, e ela lá no topo, porque ela é tipo rica. E aí, um determinado dia, acontece um blackout, tipo, em grande parte dos Estados Unidos, não é só em Nova York onde eles moram, e eles acabam... Deixa eu fazer um parênteses aqui pra dizer que legal que seria isso. Eu ficaria com muito medo, mas ainda assim seria bem legal. E eles acabam presos no elevador. É só meia horinha, mas isso é o suficiente pra eles criarem um vínculo. E aí, como os 2 estão sozinhos, porque o pai do Owen tava longe e o metrô parou de funcionar, e os pais dela estão viajando, os irmãos dela estão na faculdade, eles acabam ficando os 2 sozinhos, sem luz, então eles falam, vamos, né, passar a noite aqui juntos no telhado com a nossa lanterna. Então eles acabam criando esse vínculo durante essa noite, e depois disso eles meio que rumam caminhos diferentes, porém ao mesmo tempo aquela noite significou muito pra eles, então a história é meio que sobre isso, sobre como eles seguem em frente, não seguindo exatamente. Esses personagens são muito fofinhos, eu amei os 2. Uma coisa que eu achei legal nesse livro, que funcionou muito bem, é que o narrador é em terceira pessoa. Sem querer generalizar, mas a maioria dos livros desse estilo é narrado em primeira pessoa, e eu achei bem legal ser em terceira, porque os links que foram feitos entre a história dos 2 personagens, quando eles estavam separados, foi tipo super interessante. Eu acho que isso só poderia ter sido feito em terceira pessoa mesmo. Pra quem não sabe, a Jennifer A. Smith, que escreveu esse livro, é a mesma que escreveu A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista. E foi um livro... Ser feliz assim que eu tenho, porém nunca li. Mas eu devorei mesmo A Probabilidade Estatística, não vou falar o nome inteiro, em tipo um dia, e eu achei que seria igual com esse, porém ele é bem mais devagar. Chega uma parte no meio que fala um pouquinho sobre nada. Ele é aquela história doce, aquela história fofinha que você lê, e enquanto você tá lendo, você ama, você se apega, você torce pros personagens, mas aí você acaba, passa 3 dias, tipo, ok, sabe, sua vida segue. Não é aquele livro que te marca pra sempre e deixa sua alma lá despedaçada. Uma coisa que eu amo muito sobre as histórias dessa autora é que elas passam por diversos países. E assim, eu adoro como ela descreve esses cenários diferentes e tão bem, eu acho muito legal. Eu gostei bastante do final desse livro, que eu claramente não vou falar qual é, mas é aquele tipo de final que não é, nossa, viveram felizes para sempre, para toda a eternidade, porque se tratando de pessoas de 16 anos que acabaram de descobrir o que é amar uma pessoa, seria muito forçado. Mas ao mesmo tempo ele teve um final, então tipo, ele teve, mas não teve, isso faz sentido, e eu gostei muito disso. Pra capa a gente vai dar 9, porque é uma capa muito fofa, gente. Pra história a gente vai dar 8, porque é uma história que, como a Marina comentou, ela enrola em alguns pontos, mas ao mesmo tempo é super fofinha e não te dá vontade de parar, porque você quer saber o que vai acontecer com aqueles personagens. E pra personagens a gente vai dar 10, porque eles são sensacionais. Então é isso pro nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado dessas 2 resenhas. Se vocês já leram algum desses livros, deixa aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês quiserem indicar livros pra gente, pode comentar aqui embaixo também. Não se esqueçam de se inscrever, nossas redes sociais estão todas na descrição, e até o próximo vídeo.